vida em nome de Jesus. Pega aí a tua Bíblia, vem comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 15, o penúltimo capítulo da carta de Paulo à igreja de Roma, uma igreja composta de judeus e gentios, uma igreja miscigenada. Ele começa no versículo 1 falando sobre, mais uma vez, relacionamento. Paulo havia investido um tempo aqui no capítulo 14, falando sobre isso. E agora no capítulo 15 ele continua com essa linha de pensamento. E ele diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E cada um deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E ele usa como exemplo Cristo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas levou sobre si a nossa ignomínia, levou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas. E no versículo 5, Paulo faz um pedido que é algo maravilhoso. O Deus que concede perseverança e ânimo, receba de Deus hoje perseverança e ânimo. Receba de Deus esse fôlego novo. Paulo nos garante isso, Deus dá perseverança e ânimo. E ele diz assim, que esse Deus dê para vocês também um espírito de unidade, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, não é verdade? O desejo de Paulo é que nós tenhamos um espírito de unidade, para que em uma única voz nós possamos glorificar a Deus. E glorificar a Deus não é simplesmente cantar. O que Paulo está dizendo é que o nosso pensar, que o nosso agir seja único. Seja único como igreja, seja único como família, seja único como colegas de trabalho, para que não haja justamente divisão. Aceitem-se uns aos outros, verso 7, porque Cristo os aceitou a fim de que vocês fiquem a Deus. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? O meu santo de Deus. Como é que isso pode acontecer? Que santo é esse? Que santo é esse? Então, Paulo nos chama para unidade. Famílias unidas, igrejas unidas, empresas unidas, debaixo daquilo que é o desejo do Senhor, debaixo daquilo que é a unção de Deus. E no versículo de número 12, Paulo cita o profeta Isaías dizendo: brotará a raiz de Jessé, e ele se levantará para reinar sobre os gentios, e eles colocarão nele a sua esperança. O Senhor se levantou para reinar sobre nós. Onde está a tua esperança? Talvez a tua esperança esteja no gerente do banco. Outro dia eu liguei para a agência de um banco que eu tenho conta, o gerente tinha sido transferido. E agora? Aquele gerente que era meu amigo, foi para outra agência. Foi para outra agência. Como é que faz? Sabe por quê? Colocamos a expectativa em um homem. Talvez você esteja colocando a expectativa naquilo que o médico vai falar, aquilo que o médico vai dizer. Talvez você esteja colocando a tua expectativa naquilo que é a promessa de alguém, de uma instituição. Homens falham, gerentes de banco falham, diretores de colégio falham, pastores falham. Porque nós estamos sujeitos a todo esse contexto humano, a toda essa situação aqui da Terra. E aí, quando nós colocamos a nossa expectativa
naquilo que é da terra e falha, aí vem a tristeza. Eles colocarão no Senhor Jesus a sua esperança. Que a tua esperança esteja em Cristo. E que o Deus da esperança te encha. Eu deixo sobre a tua vida, Romanos 15, 13. Que texto lindo, eu quero publicar, inclusive, aqui para você, no nosso chat. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz. Olha que bacana, vai aparecer aqui para você, aqui na tela. Que o Deus da esperança te encha de alegria e paz. Porque você confia nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, esse capítulo 15 de Romanos. Um capítulo que dá continuidade aos pensamentos do capítulo anterior, que Paulo começa falando sobre relacionamento, sobre suportarmos as fraquezas dos fracos em vez de agradarmos a nós mesmos, de edificarmos o nosso irmão e irmão, não fazendo nada que possa confundir a fé desses pequeninos, porque isso vai trazer glória para o Pai, glória para Jesus Cristo. Paulo explica, aqui já no finalzinho dos seus planos, eu planejo estar com a igreja em Roma, indo para a Espanha. E Paulo acabaria sendo preso em Jerusalém. Antes dessa viagem planejada, ele seria levado a Roma, porque lembra a última viagem de Paulo? Aquela viagem do naufrágio na ilha de Malta, ele é preso em Jerusalém, vai para Roma, não como um homem livre, mas como um prisioneiro. Mas veja que coisa tremenda. Quem está em Cristo, ainda que esteja algemado em cadeias, ele é livre para manifestar a palavra de Deus. A carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Essa carta que nós estudamos aí ao longo das 2 últimas semanas. É uma carta eterna. Ela vai permanecer até o fim dos tempos, preparando o crente, preparando o povo de Deus para receber a justiça de Cristo. Que nós possamos meditar nisso, viver nisso e podermos desfrutar aí da bênção do Senhor. Bom dia. Que Deus nos abençoe em nome